E eis que enviarei vespões diante de vós, para que expulse os vossos inimigos. Paz seja convosco, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Êxodo 23. Vamos lá. Não saia daí, a live já vai começar. Aproveite para se inscrever no canal, compartilhar no grupo da família, da sua congregação, da sua classe, da escola dominical. Diga para os seus amigos e irmãos que eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Já é a segunda série da leitura, nós já lemos a Bíblia toda, estamos lendo novamente para a glória de Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos que vamos para mais um capítulo do livro de Êxodo. Vamos lá. Não admitirás falso boato ou falso rumor. Não admitirás falso boato. E não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Ou seja, a lei de Moisés condenava as fake news, os falsos boatos. Cuidado com os falsos boatos. É o que mais temos, né, nesses últimos dias. E isso era abominável para Deus na época de Moisés e continua sendo abominável hoje, né? Inclusive, determinadas notícias podem até constituir crime se acusar diretamente uma pessoa através de um falso boato. Pode ser enquadrado como calúnia, injúria, difamação, né? A nossa lei também contempla isso. Mas para o Senhor aqui era uma lei, acima de tudo, algo também muito espiritual, né? Não admitir falso boato significa que você crê no Senhor, não acredita em falsas notícias sobre isso não vai dar certo, isso não é assim, não vá por aí. Não, você confia no Senhor e não em boato. E a segunda parte do versículo, só voltando aqui, não porás a tua mão com o ímpio, ou seja, se eu estou sendo testemunha com o ímpio, se eu estou defendendo o ímpio, se eu estou defendendo aquilo que é injusto, eu estou colocando a minha mão com o ímpio. Deus manda, não faça isso, tenha cuidado. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Opa! E a multidão gritando, crucifica-o, crucifica-o. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Parece que Moisés estava vendo algumas situações no Brasil, né? Não se juntem com multidões que querem torcer o direito, né? E querem provar algo que não é verdadeiro, né? Não seguirás a multidão para fazeres o mal. A multidão gritava crucifica, crucifica. Na verdade, não era o desejo daquelas pessoas, mas os sacerdotes estavam ali por trás incentivando. Eles eram inocentes úteis, para não usar uma palavra mais pesada, e da mesma forma hoje existem pessoas que são inocentes úteis. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Ou seja, você não tem que favorecer ninguém, tem que ser justo. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, desgarrado, sem falta lhe conduzirás. Ou seja, você vai entregar de volta e dizer, olha, vizinho, achei o seu animal perdido, está aqui. Ô, vizinho, muito obrigado, glória a Deus. Vai arrancar um glória a Deus do vizinho. Se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Quem te odeia é o dono do jumento. O jumento não tem nada a ver com isso. Coitado do jumento. Vai lá e ajuda o jumentinho, né? Se vires o jumento daquele que te odeia caído, você vai deixar de ajudar? Não. Vai lá e ajuda, porque o jumento não tem nada a ver com a estultícia do seu dono. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Essa aí vai para algumas instâncias governamentais, né? Que
tiram sempre o direito dos pobres e favorecem algumas classes, né? Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. O pobre precisa. De palavra de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não matarás o inocente e o justo. Não justificarei o ímpio. Recentemente nós vimos pessoas apoiando determinados grupos terroristas que atacaram Israel e se justificando, dizendo que foi porque Israel atacou. Isso é uma grande mentira. Israel sempre se defende, né? E aquelas pessoas que foram atacadas injustamente eram pessoas que estavam numa festa, não eram soldados, né? E então eram pessoas inocentes. E Deus não compactua com isso. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm visto e perverte as palavras do justo. Cuidado com aqueles que oferecem o suborno e jamais queira aceitar esse tipo de coisa, porque Deus abomina. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Deus abençoou os estrangeiros pelo fato de Israel ter permanecido como estrangeiro no Egito, e ali ele se multiplicou, ali ele sobreviveu. Por isso, é uma lei proteger o estrangeiro. Também 6 anos semearás tua terra e colherás os seus frutos, mas ao 7º a dispensarás e a deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Isso aqui é uma prova de fé muito grande do povo hebreu. No 7º ano, eles não trabalhavam a terra, confiavam no sustento do Senhor e naquilo que produziram durante os 6 anos. É muita fé, né? 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Deus abomina esses trabalhos que são todos os dias, todas as horas, né? Sexta, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, aquele patrão, aquela empresa que oprime, isso é abominável. Deus descansou no 7º dia para dar exemplo. Nós temos que ter o nosso Shabat, o nosso descanso, né? Ainda que não sendo judeus, nós não observamos o sábado, mas devemos observar o descanso. Isso vale também ministerialmente. Aqueles que não tiram um dia para descansar estão errados. Em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque nele saístes do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. Êxodo, capítulo, deixa eu abrir aqui na NVT, para nós conferirmos. Êxodo 23, versículo 15. Vamos lá, glória a Deus. Êxodo, capítulo 23, Gênesis, Êxodo, Levítico, não, Êxodo 23, na NVT. Versículo 15 na NVT diz assim: Primeiro celebrem a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. O pão que vocês comerem será preparado sem fermento, como lhes ordenei. Celebrai a festa anualmente, no tempo determinado, no mês de Abibe. Aqui também fala Abibe.
Deixa eu ver aqui. No antigo calendário lunar hebraico, esse primeiro mês normalmente caía entre março e abril, quando começava a colheita da cevada, pois é o aniversário de sua partida do Egito. Ninguém deve apresentar diante de mim com mãos vazias, significa ninguém deve se apresentar sem oferta. Culto é lugar de oferta, né? Não existe um culto completo sem a oferta. Então, esse mês de Abib é entre o nosso mês de março e abril. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido no campo o teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Entenda, aqui não existe ainda templo, nesse momento nem tabernáculo ainda existe. Né? O tabernáculo vai ser construído aqui no final do livro do Êxodo. Então aqui, como eles moravam na roça, totalmente nômades, eles vão aparecer 3 vezes no ano com as suas colheitas para celebrar o Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura na minha festa de noite até pela manhã. Que é toda as regras, instruções para celebrar as festas ao Senhor. Versículo 18, na NVT, diz assim: Não ofereça o sangue de meu sacrifício com pão que contenha fermento, e não guardem até amanhã seguinte a gordura das ofertas da festa. Ou seja, tudo deveria ser consumido naquele mesmo dia. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Era maldade cozer o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio, preste atenção nesse versículo, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Eita, Israel, que privilégio! Envio um anjo. E olha a recomendação do versículo 21. Guarda-te diante dele. Tome cuidado diante desse anjo, senão ele passa a espada. E ouve a sua voz. E não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Se o meu nome está nele, eu vou dizer para você o nome desse anjo. Micael. Miguel. Que significa quem é como Deus. Entendeu? Não brinque com Miguel. Não seja rebelde, porque ele está aí para te proteger. Ele vai adiante. Ele não vai atrás. Olha aqui, ó. Meu anjo diante de ti. Agora, fique pianinho diante dele, porque Miguel é arqueângelos, é comandante dos anjos, é o chefe dos exércitos celestiais, e ele não perdoará a sua rebeldia. A Bíblia diz lá em Daniel, capítulo 2, que Miguel é o príncipe que peleja pelo povo de Israel. Por isso eu estou, por inferência, entendendo que esse anjo aqui, que vai adiante, e carrega o nome do Senhor, é Miguel. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos. Eita glória! E adversário dos teus adversários. Deixa eu mostrar aqui a bandeira de Israel. Serei inimigo dos teus inimigos. Adversário dos teus adversários. Não queira ser inimigo de Israel, porque você estará sendo inimigo de Deus. Serei inimigo dos teus inimigos. Alô, Irã? Alô, Hamas e outras nações. Serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. É promessa de Deus eterna para Israel. Porque o meu anjo, eu concluo que seja Miguel, irá diante de ti
e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Pega a visão aí, olha só. Olha só o nome dos povos que Deus vai expulsar. Amorreus. Tudo tem eu no final, né? Heteus. 2. Perezeus. 3. Cananeus. 4. Heveus. 5. Jebuseus. 6. É o número da besta. Mas diga para eles todos que eu sou o que sou. Eu destruirei Amorreu, Eteu e Perezeu, Cananeu, Eveu e Jebuseu. Diga para eles que eu sou o que sou. Quem vai na frente de vocês é Micael, Miguel, o arcanjo, que vai expulsar. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, perezeus, cananeus, heveus, jebuseus, e eu os destruirei. Versículo 24. Não te inclinarás diante dos seus deuses, os deuses desses povos, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente. Destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas, porque eram abomináveis e faziam cultos de sacrifício, inclusive de crianças. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Glória a Deus. E eu tirarei do meio de vós todas as enfermidades. Servireis ao Senhor vosso Deus, diga amém. E ele vos abençoará, diga amém. Abençoará o vosso pão, diga amém. Abençoará a vossa água, diga amém. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades, diga amém. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na terra. Que promessa linda. O número dos teus dias cumprirei. Você só vai morrer quando Jeová permitir. Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprirei. Eita glória. E você permanece fiel, né? Tem gente aí que morreu sem as promessas, mas é porque saiu da posição. Se você estiver na posição, realmente você pode cantar esse hino. Se não, nem cante. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra, o número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti. Eita Jesus. Já vai Miguel. Aí vai também o terror. Destruindo todo o povo aonde entrares. E farei que todos os teus inimigos te voltem às costas, com medo, terror, pavor noturno. Também enviarei vespões adiante de ti. Vai Miguel, vai o terror e vai um exército de vespas. Sabe quem é vespa? É um mosquito gigante. Já pensou o mosquito da dengue 10 vezes maior? Era esse. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Eita privilégio de Israel. Não os lançareis fora diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto e as feras do campo se multipliquem contra ti. Até nisso Deus é sábio. Ele disse, você vai expulsar aos poucos. Porque se morrer muita gente, os cadáveres vão vir as hienas, os animais, as feras. Isso vai se tornar um terror. Então não lance num ano só. Pouco a pouco. Aleluia. Os lançareis de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Pega aí esse mistério de Deus. Expulse pouco a pouco. É muito demônio, não dá para expulsar tudo de vez, irmão. Você vai se arrebentar. Calma, vai devagar. É muito Eveu, Cananeu, Jebuseu, Fariseu, Eteu, Amorreu, Cananeu. Vá devagar. É um leão por dia. É cada dia um urso. E assim Deus vai nos dando vitória. Deus é estrategista de guerra. Pouco a pouco lançareis diante de ti. Aprenda com Jeová. E porei os teus termos desde o mar vermelho
até o mar dos filisteus. Oxente, olha aí, como diz o baiano, oxente. O inimigo criou um tema. From the river of the sea, que é do rio até o mar. Você sabe por que os inimigos de Israel criaram esse tema? Porque o inimigo das nossas almas, conhecedor da Bíblia de capa a capa, colocou na boca deles para desfazer a palavra de Deus. Porque Deus disse: eu porei os teus termos desde o mar até o mar dos filisteus, desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio. E a frase, que é nome de um filme, de uma série do Brasil Paralelo, é From the River of the Sea, ou seja, do rio até o mar. Eles querem varrer Israel do mapa. Não conseguirão. Nunca serão, porque o Deus de Israel já delimitou os termos, desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora diante de ti. É o Deus de Israel. Sugiro não resistir a Miguel. Não farás aliança alguma com eles, ou com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Infelizmente, Israel, em alguns momentos, acabou fazendo acordos que trouxeram grandes prejuízos. A ordem de Deus era não fazer acordo com eles. E aqui termina o capítulo 23 de Êxodo. Eu quero recomendar para vocês essa Bíblia, palavra-chave. É uma Bíblia que eu uso aqui para o estudo da Palavra de Deus. É uma Bíblia maravilhosa. Se quiser adquirir, eu vou colocar o link depois aqui na descrição do vídeo. Também o livro Fator Melquisedeque, estou indicando, e o Totem da Paz. Estamos seguindo esse cronograma de leitura e vamos ler a Bíblia toda novamente em nome de Jesus. Glória a Deus. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Êxodo 23. Compartilhe aí. Se você não fez ainda, compartilhe no grupo da família. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida dos teus filhos que nessa tarde dedicaram esse tempo para ouvir a tua palavra. Aqueles que assistirão depois, em qualquer momento, em qualquer tempo, que essa mesma bênção esteja sobre eles. Que o anjo do Senhor vá adiante de nós. Que os vespões expulsem os inimigos. Que o teu exército celestial, que o inimigo sinta tremor e temor diante do teu povo, diante da tua igreja que marcha imponente, poderosa, para a glória do Senhor. Quem é essa que sobe do deserto, aleluia, e que vem formosa como a lua, resplandecente como o sol, e imponente como um exército com bandeiras. Que assim seja, e que os inimigos espirituais sejam desbaratados diante de nós. Abençoe a nação brasileira, amiga de Israel, e abençoe Jerusalém, a cidade amada, em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.